O Jean já entrou, acabei de convidar ele. Aí tá aí. Oi! É que eu vou ter que virar aqui. Vamos ver. Certo, você me vê? Tudo certo aqui. Tô te vendo. Maravilha. Perfeito. Acabaram de perguntar, cadê o psicólogo? Tá aí o Tô psicólogo. aqui, ó. Tô aqui. Cheguei. Boa noite, Jean. Boa noite, Boa noite, nossos Liege. convidados. Qualquer probleminha, se vocês não estiverem me ouvindo, comentem aí, tá? Eu estou Maravilha. ouvindo o Jean super bem. Bom, então eu vou começar me apresentando, depois o Jean se apresenta também. Então, meu Maravilha. nome é Liege, eu sou psicóloga e sou coordenadora do CPI. Convidamos então o Jean para falar sobre esse tema. O Jean vai explicar qual é a experiência dele com esse tema, né? Por que nós convidamos ele? Mas para mim, Uhum. particularmente, é sempre uma honra falar sobre esse tema. Né? Eu adorei o CFEI falar sobre isso. Eu acho que a gente tem que até falar muito mais sobre isso, né? Então, achei Verdade. uma ótima ideia. E Exato. agora passo a palavra para o Jean se apresentar também. Maravilha, maravilha. Então, eu sou o Jean Ícaro, eu sou psicólogo graduado pela PUC. Eu também sou especialista em terapias cognitivo-comportamentais e mestre em psicologia social, né, que eu também fiz na PUC. Eu basicamente trabalho com diversidade sexual de gênero, atuando muito através de pesquisas de uma área que a gente chama de cognição social e também atuando muito em consultório particular, né, diretamente com a diversidade sexual de gênero. Então, é o tema que eu respiro, é o tema que eu vivo, é o tema que eu estou constantemente em contato, me atualizando, e é o tema que eu uso como a minha principal prática profissional atualmente. Sim. Você também pesquisou bastante sobre o tema, né, Gia? Eu vi uma publicação do Conselho de Psicologia que tem um texto teu, né? Sim, sim. O que acontece? O Conselho Federal de Psicologia lançou uma edição especial na sua revista científica, né, que é o Psicologia, Ciência e Profissão. Era uma edição que era sobre orientações sexuais e identidade de gênero. Aí o objetivo era basicamente discutir as práticas psicológicas dentro dessa área. Como o meu mestrado foi uma pesquisa que investigou quantos profissionais da psicologia ainda se propõem a tentar converter e corrigir pacientes que fazem parte desse grupo, eu acabei escrevendo essa pesquisa, lancei lá nessa edição, eles aceitaram e aí saiu a publicação e saiu a minha pesquisa junto. Sim. Parabéns pela pesquisa. Obrigado, obrigado. É uma pena que a gente tenha que pesquisar sobre isso, né? E que muitos psicólogos ainda trabalhem dessa forma, né? E é muito mais comum do que a gente imagina, aliás, é algo assim apavorante mesmo. É apavorante. A gente costuma achar que não é tão comum isso, né? Mas quando tu vai entrando em contato com essa realidade, tu vai percebendo o absurdo, né? E o meu estudo ele foi muito numérico também, que é uma coisa um pouco diferente assim nessa área. Geralmente os estudos são qualitativos, que são ótimos. E eu queria poder oferecer uma leitura numérica, assim, porque às vezes os números, os dados brutos, assim, eles podem gerar um pouco mais de impacto, né? E foi o que aconteceu, assim. Hein? Quando eu vi os números, assim, as pessoas ficaram sabendo do absurdo de práticas inadequadas dos profissionais da psicologia dentro de um consultório, né? Que é o momento em que o paciente está completamente vulnerável. Então, foi absurdo, assim. E aí teve uma repercussão que é uma repercussão positiva em relação a isso. Pena, né, que o assunto em si tratado é um assunto delicado, né? Sim. Vamos trabalhar para que isso diminua, né? É verdade. Vamos sim. A iluminação tá ruim aqui, você tá me vendo bem a iluminação? Tá um pouco ruim? Tá bom. Pra mim Tá bom? Tá. bem. Maravilha. Eu tenho algumas perguntinhas, então, que eu preparei para fazer para o Jean. Então, a gente vai fazendo, né, essa conversa. Sempre que tu quiser mudar o assunto, enfim, fica à vontade, tá? Tá bom, obrigado, Liege. Então, por que tu acha, Jean, que a gente tem que dar uma atenção especial para essa área da diversidade sexual e de gênero na questão da psicoterapia? Liege, assim,
a gente sabe, né, que todos os grupos que são estigmatizados, que passam por diversas formas de discriminação, eles são grupos que, na sua essência, não carregam nada diferente em comparação a outros grupos. No entanto, né, pelos processos históricos, que teve uma contribuição da área jurídica, teve uma contribuição até da psicologia, que já patologizou muitos grupos, uma contribuição que veio de várias áreas sociais, tudo isso foi produzindo uma noção negativa sobre essas pessoas. E a tendência é que todos os profissionais da psicologia estejam sujeitos a reproduzir esses preconceitos que socialmente a gente já tem. Então, na essência, não tem nada diferente. Mas, infelizmente, como esses grupos passam por diversas situações que os colocam numa posição de vulnerabilidade, se torna essencial que a gente ofereça uma atenção especial, porque esses grupos, eles são tratados numa diferença, e a gente precisa olhar para eles na medida dessa diferença, né? E mais do que isso, também porque os profissionais da psicologia muitas vezes não se dão conta de reproduzirem uma série de crenças pessoais, estigmas e preconceitos. Mesmo aqueles terapeutas que se enxergam mais protegidos de fazer isso, eles acabam reproduzindo. Então a gente tem que dar uma atenção especial, porque essa população não é uma população que consegue viver e ter as suas dificuldades cotidianas como quaisquer outras populações. A população da diversidade sexual de gênero é uma população que tem um estresse adicional ao longo do dia, né, dependendo também de alguns marcadores, claro. E aí esse estresse adicional produz desfechos em saúde mental negativos. Então, quando a gente está falando disso, a gente está dizendo que a atenção especial tem que ser dada à medida que essas pessoas são tratadas em desigualdade e, por isso, elas adoecem mais em comparação a outras populações clínicas, né? Aqui na nossa live, provavelmente vai ser um público bem misto, né? Eu vi muitos profissionais da psicologia, os nossos alunos, né? Os teus alunos, e também outros profissionais. Então, eu acho que vai ser importante para todos os campos, né? Exato. Mas Exato. Pensando na área da psicologia, eu fico pensando assim, a gente escuta às vezes de amigos, né, familiares, o quanto é difícil para quem é dessa população ouvir um comentário, né, preconceituoso em qualquer ambiente que seja na academia, no dentista, enfim, né, vários exemplos. Aí imagina você buscar um psicólogo e ter isso lá também, né? Como isso deve ser. Nossa, aliás, tu falou uma coisa assim importantíssima, né? É realmente o momento em que a gente está fragilizado. Geralmente as pessoas vão buscar a terapia quando elas estão fragilizadas, né? Aí tu percebe o seguinte, né? Uma população que já está sujeita ao estigma e à discriminação. Às vezes a pessoa vai procurar terapia justamente por causa do sofrimento em função dessa discriminação. E aí, nessa posição de vulnerabilidade, um profissional ou uma profissional da psicologia tratar de maneira discriminatória e muitas vezes sem se dar conta, vai produzir um desfecho muito negativo. Porque essa pessoa, ela vai criar uma noção muito ruim, né, do espaço de terapia. Ou pior do que isso, pode ser que a pessoa acabe entrando na lógica do terapeuta que discrimina e incorporando essa noção discriminatória sobre si mesma. E aí, por exemplo, um homem gay que está com dificuldades de lidar com o espaço da discriminação que vem sofrendo na sua família e no seu trabalho, esse cara, ele vai sentir que o espaço de terapia vai rejeitar quem ele é. E talvez para ele se sentir amado, se sentir benquisto, para que ele se sinta respeitado socialmente, ele vai acabar se sujeitando a algumas coisas. Então, é realmente fundamental que o espaço de terapia seja acolhedor para diferentes públicos, mas como se sabe que a diversidade sexual de gênero tem um estigma histórico produzido e que se perpetua, dar uma atenção especial a esse grupo não é tratar como se eles fossem especiais, não é tratar como se merecessem uma atenção diferenciada em relação aos outros. Tu olha para a diferença porque essas pessoas são tratadas diferentes e tu tenta equalizar em relação a outros grupos que costumam procurar profissionais da psicologia, né? Sim. Até porque as experiências deles são únicas, né? Não tem como comparar. Exato. Claro, claro. E quais são os principais problemas em termos de saúde mental, Gia, que tu acha que essa população vive, que eles experienciam? Tá, eu vou te dizer o seguinte, então, tá? A gente tem que diferenciar um pouco desses grupos, porque a diversidade sexual de gênero é um grupo bem amplo, né? Então, a gente tem variações aí, né?
Quando a gente fala diversidade sexual de gênero, só para explicar para quem está assistindo, né? A gente está falando de pessoas que não se enquadram naquela norma, né? Que quando eu digo norma, não é que seja negativo, tá? Mas é no sentido de que o padrão é o mais comum, certo? E que acabou sendo incorporado como o natural e o resto não, né? Que é o seguinte, a gente está falando daquelas pessoas, tá? Que estão dentro da diversidade sexual de gênero, fazendo parte de um grupo que, primeiro, pode ser que essas pessoas não se enquadrem nos comportamentos que são tidos e esperados para aquilo que a gente define que é ser homem e que é ser mulher. Aí a gente também está falando daquelas pessoas que têm alguma orientação sexual que não é considerada a norma, né? E também a gente está falando das pessoas que possuem uma identidade de gênero que é distoante daquela que foi designada ao nascimento. Então, essas são as pessoas que fazem parte, tá, da diversidade sexual e de gênero. Bem, os grupos que estão mais sujeitos à discriminação, à violação dos seus direitos, a perder a sua dignidade humana no espaço social é o grupo das pessoas trans, né? Que é um grupo bem amplo, né? E basicamente fala sobre as pessoas que não se identificam com o gênero que foi designado, né? E aí tem muitas variações ali. Essas pessoas, elas são muito discriminadas e violentadas, né? Também porque a manifestação da transexualidade ou da travestilidade é através do corpo. E essas pessoas, elas são alvos preferenciais. E aí existem características no Brasil que tornam essas pessoas vítimas muito prejudicadas em relação ao preconceito, né? Essas pessoas, elas tendem a ter maiores índices de depressão, níveis elevadíssimos de ansiedade, né? Que na verdade faz todo sentido, que a ansiedade é essa preocupação, e de fato essas pessoas, elas são muito violentadas, então a preocupação com a violência, no caso dessas pessoas, faz muito sentido, né? E aí a gente está falando também de muita ideação suicida e vários fatores que acabam sendo produzidos a partir da discriminação. A gente também está falando de abuso de substâncias, a gente também está falando de compulsão sexual, desregulação emocional, vários fatores que são produzidos por causa da discriminação. É importante deixar claro isso para as pessoas não acharem que isso é uma coisa que está interna, como se a população LGBT fosse mais promíscua, como se ela fosse mais doente ou mais problemática. Essa população que está sujeita à discriminação, ela acaba incorporando essas noções discriminatórias, elas acabam sintomatizando, né, o que é natural, né, assim como a gente vive uma experiência que pode ser boa, a gente internaliza isso, assim como a gente vive uma experiência negativa. Então, essa população, ela está sujeita a esses desfechos. Quando a gente está falando de homens gays, tá, a gente tem níveis muito elevados de ansiedade. E isso tem relação, às vezes, com comportamento, né? Geralmente, a maior parte dos homens gays na vida adulta eram considerados meninos afeminados na infância. E aí, sendo meninos afeminados na infância, eles eram também alvos preferenciais de chacota, e os amigos tiravam onda, e isso prejudica, né, muitas pessoas, e a saúde mental, ela fica afetada em função disso. A noção social que é aplicada à forma como nos veem, ela afeta diretamente a nossa saúde mental. E por isso que essa população precisa ser cuidada na medida dessa desigualdade. Imagina, né, viver com o peso de que toda vez que você colocar o pé para fora de casa, você vai se sentir inadequado, errado, vai ser apontado, né? Então, não, isso é terrível, né? Uhum. Não, e em termos de até questões, a gente está falando de saúde mental, mas quando a gente está falando da população LGBT, ela está sujeita a diversos desfechos negativos em termos de saúde clínica, né? Uhum. Se sabe que essa população também tem diversas complicações em função da discriminação que envolvem problemas gastrointestinais, envolve uma liberação excessiva de cortisol, que é o hormônio do estresse. Ou seja, essa população, ela vai marcando e demarcando, né, no seu corpo e no seu psicológico uma série de sintomas que mostram, né, que a sociedade, ao discriminar, fere essas pessoas e diminui a expectativa de vida, diminui uma série de marcadores de saúde que a gente espera que as pessoas possam ter naturalmente. A discriminação, ela piora a condição de vida dessas pessoas e a qualidade delas é afetada de diversas maneiras, né? Eu vi uma pergunta ali da Ana sobre os manejos, né, da psicoterapia nesse sentido. Eu acho que o Gia vai falar um pouquinho mais para frente, então nós vamos chegar lá. Aguenta um pouquinho que a gente já vai falar. Aguentei. Eu fiquei pensando agora, Gia, em relação ao psicólogo, né, na questão da população trans,
eles passam por um processo tão grande de mudanças, né? Desde hormonais, enfim. E o psicólogo não ter conhecimento de todo esse mundo, né? Então é importantíssimo que ele realmente esteja preparado, né? E estude, porque é uma linguagem totalmente própria, né? Um mundo totalmente próprio. Então, ele não sabe nada sobre aquele momento, né? E é doloroso porque, por exemplo, a população trans, né? Quando a gente fala, ou as travestis, a gente está falando, então, de pessoas que já estão sujeitas a uma discriminação diária. Qualquer espaço que a pessoa trans está passando, ela está sujeita à discriminação. Às vezes essa discriminação é velada, às vezes ela é mais explícita. É mais comum ser explícita com essa população. Então, imagina essa pessoa fragilizada, completamente adoecida psicologicamente em função dessa discriminação, chegar até o espaço de psicoterapia e novamente passar por uma discriminação para alguém que deveria estar validando, oferecendo apoio psicológico, oferecendo um amparo. É muito doloroso, né? Essa pessoa, ela com certeza vai desenvolver uma noção de que ela está completamente isolada, de que ela está sozinha no mundo, que sequer um profissional que poderia ser um profissional, que poderia oferecer um cuidado e um amparo, não é capaz de dar esse suporte que essa pessoa precisa. E aí por isso que a gente está falando que a população da diversidade de gênero, principalmente, é uma população que é violada em diversos sentidos socialmente, né? E na psicoterapia, infelizmente, é quase uma regra. Essas pessoas, elas são muito discriminadas também no espaço psicológico, que deveria ser um espaço de amparo, né? Eles já vão encontrar isso no meio jurídico, né? Tantos atendentes que ele vai ter que passar e já vai enfrentar tudo isso na própria área da saúde, né? Exato, exato. Deveria ser um espaço seguro. Exato, e bem como tu falaste, assim, né, essas pessoas, elas precisam de diversas atenções específicas em sua saúde, né, isso inclui a saúde do ponto de vista físico, né, hormonal, a gente está falando de intervenções cirúrgicas, a gente está falando de intervenções psicológicas que possam dar conta das suas questões, né, e aí também a gente está falando de questões que envolvem a busca de serviços jurídicos, bem como tu falou. E os espaços jurídicos e todos os espaços não estão preparados para lidar com essa demanda. Né? Quando a gente vai falar da retificação do nome de registro, ou quando a gente vai falar das pessoas trans que buscam outros profissionais, essas pessoas estão acostumadas a serem tratadas, por exemplo, pelo artigo do nome de registro, né? E não pelo nome que a pessoa se identifica, e aí tem esse erro do artigo, e aí somado a isso tem também, às vezes, um desrespeito, né? A forma como a pessoa gostaria de ser chamada. Então, tudo isso vai fomentando um espaço de discriminação e construindo uma noção estigmatizante que essa pessoa guarda dentro dela e que vai fazer com que ela tenha uma expectativa de vida mais baixa e vai prejudicar ela em diversos sentidos, né? Com certeza. A gente falou, então, sobre os principais problemas em termos de saúde mental. Eu queria que a gente já foi falando junto, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como o preconceito afeta a saúde psicológica dessas pessoas. Eu acho que eu já dei um spoiler, né? Agora eu vou só complementar isso. O que acontece, gente? O preconceito, tá? Quando ele é experimentado e ele é sentido por uma pessoa, ele tem diversos efeitos, certo? O que a gente sabe em termos do preconceito? A pessoa que está agindo com a discriminação, ela vai ter um conjunto de pensamentos que estão balizados pela construção histórica que se teve sobre isso. Então, se as pessoas dizem que travestis são pessoas que são doentes, são anormais, que estão simplesmente negando o seu corpo, como se essas pessoas fossem contra uma natureza instintiva, o pensamento de uma pessoa que vai discriminar vai ser esse. E aí ela vai ter uma emoção associada a isso, que geralmente é raiva ou nojo, né? E aí, a partir dessa emoção, essa pessoa vai ter um comportamento que é o comportamento discriminatório. Para a vítima que está ali, para a pessoa que está desse lado, ela vai sentir essa experiência, certo? E aí ela viveu o preconceito. É a primeira etapa. Ela vive o preconceito. A tendência dessa pessoa é imaginar e fazer uma relação de que esta pessoa que fez isso comigo é a pessoa que vai me discriminar lá na frente. E aí, essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai antecipar o preconceito em outras situações. Quando a gente fala em termos de saúde psicológica, isso é muito perigoso. Por quê? Porque se um profissional da psicologia discrimina essa pessoa no espaço terapêutico, essa pessoa o quê? Ela passou pela experiência de preconceito, ela vai antecipar. Isso quer dizer que ela vai deixar de procurar os serviços de psicologia que poderiam oferecer amparo.
E aí a terceira etapa, que é a mais danosa, é a internalização do preconceito. É quando a pessoa passa a atribuir rótulos e características negativas a si mesma, baseado na noção estigmatizante que vem de fora. Ou seja, a pessoa experimenta o preconceito, essa pessoa internaliza o preconceito e essa pessoa antecipa. E aí, de novo, serviços de saúde que discriminam têm um efeito poderoso no sentido danoso para essas pessoas, porque essas pessoas deixam de procurar serviços que poderiam oferecer um amparo e um olhar técnico, né, e eticamente adequado que essa pessoa deveria receber. E isso é muito perigoso. Quando a gente fala de HIV, AIDS, por exemplo, para as pessoas que precisam estabilizar a sua carga viral, aumentar o seu CD4, melhorar suas condições de saúde, se essa pessoa é discriminada no espaço de saúde, ela vai deixar de voltar. Isso vai ter um efeito na saúde da pessoa enorme, negativo. E aí por isso que a gente fala que o preconceito ele tem toda essa dinâmica, né, que vai afetando essas pessoas. E como o preconceito ele muitas vezes é disfarçado, né? É muito sensível assim a linha, né? Quando a pessoa fala eu respeito, mas, né? Eu não tenho nada contra, até tenho amigos que são, né? Então, para quem escuta isso é muito pesado, né? E assim, né? Às vezes a pessoa fala isso sem se dar conta de que ela está discriminando, né? E tem uma outra questão também, né? Que envolve o fato de que hoje em dia, dependendo da área, na psicologia, por exemplo, né? Nas áreas das ciências humanas e de saúde, expressar o preconceito abertamente, às vezes, pode fazer com que essa pessoa seja criticada. Ela sabe que às vezes pega mal fazer isso. Então, isso não muda o preconceito, porque o preconceito tem que atuar ele de outra linha, né? E aí a pessoa faz o quê? Naturalmente ela vai criando um processo cognitivo para tentar disfarçar o preconceito, porque ela não mudou o preconceito em si. Ela só encontrou uma forma de ocultar ele, e aí às vezes ele vem à tona, né, dessa maneira mais sutil. E que é danosa igual. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os valores, né, do terapeuta, mas eu lembrei disso agora porque eu lembrei de uma frase que eu ouvi. Ai, o que tu ouviu? Conta pra nós, Led, conta. Não pode. Não pode. Tá bom. E por que tu acha, Gia, que muitos profissionais ainda pensam que não precisam se preparar de uma forma específica para atender essa população, né? Aí por isso que eu comentei, pensando na população trans, que eles têm modificações no corpo, né? E como elas estão um processo trabalhoso para elas, enfim, que envolve questões cirúrgicas, como a gente falou, a própria questão jurídica, né? De tu mudar teu CPF, tu mudar tudo, né? A questão do nome. Então, ainda tem profissionais que acham que não precisam se preparar de uma forma específica. Né? E por que tu acha que isso acontece? Olha, eu vou te dizer o seguinte, tá, aliás. O profissional da psicologia ou a profissional da psicologia que se direciona para uma área vai oferecer uma expertise técnica em relação àquilo, né? Tu trabalha com avaliação psicológica. Tenho certeza que tu trabalha super bem. O fato de tu trabalhar com avaliação psicológica... Não, eu tô dizendo um spoiler porque eu sei que tu trabalha super bem. Eu sei. E aí, o que acontece, né? Pensa comigo. O fato de tu trabalhar com avaliação psicológica te dá uma expertise. Isso quer dizer que tu és uma profissional que tem maior capacitação técnica para aplicar essa área do que eu, por exemplo, que não trabalho com avaliação psicológica, né? A minha avaliação psicológica ela não envolve testes psicológicos, por exemplo. Né, que é algo que tu domina muito bem. O que acontece então, né, Liege? Quando a gente tem uma pessoa que é especializada em determinada área, essa pessoa vai ter uma tendência a poder produzir um atendimento qualificado. Quando a gente fala da população LGBT, as pessoas acham que, olha, se essa população é discriminada e a gente não pode discriminar essa população, logo, a melhor forma de lidar com ela é não tratando ela diferente. Essa é uma lógica que muitas pessoas usam. Infelizmente, essa lógica não é válida e não funciona para proteger e oferecer uma escuta especializada para essa população. Por quê?
Porque se sabe que as pessoas, a partir das experiências de vida que elas têm, a partir do histórico de vida e a partir do desenvolvimento social, a gente internaliza o preconceito e a gente tende a reproduzir ele. Isso quer dizer que nem no espaço de terapia, em que os terapeutas tendem a ser um pouco mais, né, um pouco mais neutros, nem nesse espaço de terapia a gente consegue barrar os preconceitos. É difícil, muitas vezes, barrar. Por isso que é uma ilusão a pessoa achar que não precisa ter um treinamento, um preparo para trabalhar com o tema da diversidade sexual de gênero. É preciso sim ter esse preparo, primeiro porque essa população tem demandas específicas, né? Mas mais do que isso, vou te dizer que é mais do que isso mesmo. Porque essas demandas específicas, essa pessoa poderia treinar de uma forma um treinamento que não seja extremamente longo, por exemplo. Mas é mais do que isso, tu tem que se preparar, e a preparação envolve muito uma autoavaliação das tuas crenças pessoais, da forma como tu enxerga esse tema, para que tu evite ter um comportamento discriminatório, que é o que mais provavelmente vai acontecer ao estar em contato com essa população, né? Então, é fundamental, sim. Eu lembro de uma colega, uma vez eu estava num workshop que eu fui dar, né, e me chamou muita atenção a situação. Foi o seguinte, eu estava com uma colega, uma profissional super boa, e aí eu lembro que era uma colega que eu não tinha contato, assim, digo colega porque era psicóloga, né, e ela trabalhava com dependência química. Certo? Eu sabia que ela trabalhava com dependência química. Ela foi ver o workshop. É curioso, ela foi ver o meu workshop e ela foi lá e comentou. No final ela disse assim, Gê, olha, eu acho que realmente é fundamental que a gente venha falar desse tema. Mas eu penso o seguinte, a gente não precisa falar muito diferente, assim, tipo, não precisa pegar e diferenciar muito, senão tu até discrimina. Aí é estranho, né? Aí tu não quer discriminar, mas acaba discriminando. Falou isso pra mim. O que acontece, né? Eu argumentei pela via tradicional. Eu trouxe assim, olha, colega, então, vamos pensar o seguinte, os estudos mostram que os terapeutas acabam discriminando, mesmo quando eles não têm a intenção, e de que a discriminação prejudica mais ainda a saúde psicológica dessa pessoa e que e aumenta a tendência dessa pessoa não retornar para o espaço de terapia, né? Foi o que eu lancei. E aí ela continua argumentando, não, eu entendi, mas assim, não precisa tratar diferente, trata como se fosse qualquer outra pessoa. Aí eu expliquei, olha, na verdade é isso que eu tô te falando. O objetivo é esse, mas não acontece. E porque não acontece, tu tem que se preparar para atender essa população. E ela insistiu no mesmo argumento. Aí eu trouxe um questionamento para ela, eu disse assim, colega, tu trabalha com dependência química, não é? E ela me trouxe, trabalho sim. Eu disse, então, tu sabe que os dependentes químicos são um grupo de pacientes que são muito estigmatizados socialmente. Né? As pessoas falam muitas vezes que é falta de vergonha na cara, que não são esforçados, que só querem ficar bebendo, querem só ficar fazendo isso ou aquilo. E eu falei, olha, as pessoas discriminam muito os dependentes químicos. E ela disse, discriminam. Aí eu trouxe assim para ela, colega, então, se o fato de tu ser uma pessoa especializada na área oferece uma escuta especializada e técnica para essa população, por que eu não poderia ser especializado nessa área e oferecer uma escuta técnica para a minha população? A menos que tu acha que a minha população é inferior em relação à tua, né? O que de fato ela achava, entende? Então, a lógica é de que quando a gente não quer dar atenção para um grupo que é inferiorizado, é porque a gente acha, no fundo, que esse grupo tem que ser inferiorizado sim. É só uma lógica para poder manter, né? Um preconceito disfarçado, né? É um preconceito disfarçado, né? Porque a forma como vai se trabalhando isso é a ideia de inferiorização, né? Você tem que inferiorizar. E aí qualquer coisa que tenta colocar essa pessoa num pé de igualdade ou proximidade com outros grupos, logo já é rebatido como se não tivesse tanto valor quanto outras coisas. E os profissionais da psicologia, eles têm essa expertise, né? Como eu te falei, é ideal que todos tenham um preparo técnico para trabalhar com a diversidade sexual de gênero, né? E aí, a gente vai pensar a seguinte lógica, né? Por exemplo, tu trabalha com avaliação psicológica, com certeza tu é uma das pessoas que melhor vai trabalhar em comparação a outras que não tem, né? E aí, a mesma questão, a gente vai falar de uma psicóloga que trabalha com crianças, a gente vai falar também de uma psicóloga que trabalha com dependentes químicos. Isso vai dar uma escuta melhor, um tratamento mais adequado para essa população, né? Isso que é importante.
Eu vi duas perguntinhas ali, Gia. Uma era sobre a tua pesquisa, se eu entendi bem. Se na tua pesquisa tu encontrou algum caso transgênero na infância. Só que eu entendi que a tua pesquisa foi com psicólogos, né? Isso. Assim, o que que acontece? A minha pesquisa foi para investigar o quanto os profissionais da psicologia ainda se propõem a tentar converter e corrigir pacientes, tá, LGBTs no espaço da clínica. Só que eu acabei, por causa do momento político que a gente estava, o Conselho Federal de Psicologia ainda não tinha publicado a sua resolução, né, que foi a 01 de 2018, que protege a população trans. Então, por mais absurdo que seja, gente, em 2018, ali no início de 2018, não era proibido, em termos de ação profissional, tá, que os profissionais da psicologia tentassem converter pessoas trans. Mas era proibido que tentassem converter pessoas lésbicas, gays e bissexuais. Tinham algumas portarias do Conselho Federal de Psicologia, mas não protegiam completamente essa população, né? E aí eu decidi o seguinte, vou investigar de tudo, mas eu vou analisar só os dados da pesquisa que falam, por exemplo, do quanto os profissionais da psicologia ainda pretendem converter a população LGB, né? Então, eu sei de muitas informações de como os terapeutas fazem isso com a população trans, mas eu acabei focando nisso. E aí a minha pesquisa, que foi lá para o Conselho Federal de Psicologia, que saiu nessa edição especial, né, é a pesquisa que fala sobre terapeutas que tentam converter pacientes que não são heterossexuais. Então, essa questão da infância a gente vai ficar devendo, talvez a gente possa falar outro dia, né? Mas a transexualidade da infância é um tabu enorme, né? Em países que têm um desenvolvimento muito avançado em termos de pesquisas com o tema, por exemplo, os Estados Unidos também tem muito estigma e preconceito em relação a esse tema, né? Mas a transexualidade na infância é uma realidade, né? As pessoas acham que não é possível, mas é sim. E o trabalho e a avaliação psicológica no Brasil em relação a esse tema é super extenso, né? Muitas pessoas acham que há uma ideologia de gênero, uma banalização, né, em que as pessoas querem ser transgêneros, querem mutilar os seus corpos, que elas estão negando quem são biologicamente. Isso daí, no fim, é só um papo que as pessoas usam para inferiorizar essa população. Porque a avaliação, para poder se desenvolver um tratamento médico, cirúrgico e psicológico com essa população é extremamente longa. É longa. A população trans e das travestis no Brasil passa por uma avaliação dentro do serviço público de saúde extremamente longo para poder fazer um processo de hormonização, de cirurgia de redesignação sexual. É muito longo, né? Não faz nem sentido que a gente ache que isso vai ser feito de uma hora para outra, bastando a vontade e o interesse da pessoa. Essas pessoas enfrentam barreiras enormes no espaço de saúde. Por quê? Porque o espaço de saúde ele tenta se adequar ao espaço social muitas vezes, né? E também porque são processos complexos, né? São cirurgias complexas, são processos médicos amplos, né? Então, realmente tem que ser conduzido num período de tempo em que tu possa oferecer o suporte necessário para essas pessoas. Eu não me recordo qual é a etapa do processo, mas eu não sei se é para o uso do hormônio ou para cirurgia, mas tem uma etapa do processo em que eu ouvi falar que o período mínimo de atendimento psicológico que ele tem que ter, acho que é de 2 anos, né? Antes de iniciar, né? Não é depois de iniciar. Sim. Não, e os médicos, endocrinologistas no Brasil, geralmente aqueles com os quais eu trabalho, eles exigem uma avaliação psicológica muito ampla para que essa pessoa possa ser conduzida, né, ao processo hormonal. Né? Por exemplo, se a gente está falando de pessoas que têm condições de humor, por exemplo, transtorno bipolar, ou que estão deprimidas, ou questões de ansiedade, essas pessoas não vão para o processo hormonal até que a gente estabilize esses sintomas, porque os processos hormonais eles produzem também alguns efeitos sintomáticos e para essas pessoas os efeitos vão ser muito danosos. Ou seja, os malefícios vão ultrapassar os benefícios. Então, é muito longo, é amplo e é uma avaliação muito aprofundada para que as pessoas possam fazer o processo de hormonização, um processo cirúrgico e outros processos transexualizadores que a gente tem no Brasil para oferecer em relação às pessoas trans e travestis. A outra pergunta que eu vi foi sobre a orientação psicanalítica, como é que fica, né, nessas questões.
Eu também não sou especialista na área, a gente pode chamar outra pessoa, mas como eu me encaixo nessa categoria, né? Eu Uhum, consigo trabalhar assim, acho que bem essas questões, né? Eu acho que a questão que atrapalha não é a teoria, e sim o preconceito, né? A falta de preparo do profissional. Talvez uhum. a forma de condução da terapia vai ser diferente, mas não encontrei problemas na orientação psicanalítica, né? O que eu acho que pode acontecer são profissionais muito tradicionais, né? Que não conseguem se atualizar com o mundo contemporâneo, né? E fica preso lá em Freud e Lacan. Mas existem muito mais textos novos, existem muito mais autores e psicanalistas contemporâneos que eu acho que trabalham bem essa questão. Até tem uma colega que eu vi que estava nos assistindo, que é a Giovana, que eu lembro que ela fez um trabalho na residência, atendendo pessoas Uhum. trans nesse processo, né, de Foi. mudanças. E eu Uhum. lembro que era um trabalho bem interessante. Então, a minha opinião é que não é a teoria que vai influenciar, né, a posição do profissional. E deixa eu complementar o que tu trouxe, né? A minha pesquisa, ela investigou quantos profissionais da psicologia se propõem a converter, fazendo também diferenciações das abordagens teóricas, tá? Então foram 692 terapeutas e a gente avaliou as abordagens teóricas. Baseado, né, nas leituras teóricas já produzidas, as pessoas que estavam próximas à minha pesquisa estavam todas achando que os terapeutas que mais se propõem a converter pacientes lésbicas, gays e bissexuais seriam os psicanalistas, né? Todo mundo estava ali, né? Eu próprio, né? Eu estava me preparando já para poder desconstruir a ideia da psicanálise ser a abordagem que mais faz isso, né? Porque eu sabia, né, atendendo pacientes, que essa não era a realidade. E Ege, quero te perguntar, né? Vamos lá. Que medo! Terapia sistêmica, tá? Terapia sistêmica, terapias humanistas, terapias psicanalíticas ou as cognitivo-comportamentais. Qual tu acha que mais se propõe a tentar converter o paciente quando o paciente pede pro terapeuta? Se eu chutar, tu vai ficar bravo comigo? Não, pode falar. Eu acho que foi a TCC. Não sei se é porque ela Tá. é mais popular, né? Tem mais número de profissionais, não sei. Não vou ficar bravo contigo, não. Não vou ficar bravo contigo, não. E quando o paciente não pede, qual das quatro tu acha que é? Não entendi tua pergunta, tu pode repetir? É assim, quando o paciente não pede, né? Porque assim, as opções são quando o paciente pede para ser convertido e quando o paciente não pede. Quando o paciente pede para ser convertido, tu falou TCC. Quando o paciente não pede, qual que tu acha que é? A TCC? Realmente a TCC tá ali na tua frente, né? Mas assim, Liege, a tua posição é muito boa, sabe por quê? Porque assim, a TCC, ela é uma abordagem completamente atrasada em relação a esse tema, tá? A terapia, a abordagem teórica que mais se propõe a converter quando o paciente pede é a TCC. Ah, É a certeza. TCC. É a TCC. Uhum. E aí existe uma explicação para isso. A psicanálise produziu muitas teorias patologizantes já. E por ter produzido tantas teorias patologizantes, ela acabou se atualizando à medida que a sociedade ia se desenvolvendo. Ela foi muito criticada, e por ser muito criticada, ela foi renovando esses posicionamentos. E bem como tu falou, no momento atual da psicanálise, é mais importante a leitura que o profissional vai fazer em relação àquele material, né? É óbvio que esses materiais que patologizaram, eles não são referência em relação ao tema da diversidade sexual de gênero. Tu precisa encontrar releituras do tema. E a psicanálise tem feito muito isso. A TCC não. A TCC é uma abordagem que ela simplesmente não tem nada sobre isso. Ela não tem nada. Né? E por não ter nada e ser uma abordagem baseada em evidências, ela faz o quê? Ela abre um espaço para que os terapeutas se posicionem da maneira como eles quiserem. Né? E esse é um risco, porque a TCC gosta de trabalhar com pesquisas. Ah, se o paciente tem toque, a gente vai fazer isso. Se o paciente tem depressão, a gente faz aquilo. Só que como não tem referências para o trabalho com diversidade sexual de gênero, aquele é o espaço onde o terapeuta pode colocar todos os seus preconceitos. E eles colocam. E também por ser uma abordagem que é muito diretiva, né? E aí tu tenta conduzir o paciente onde tu quer que ele vá. E a psicanálise, claro que não é
não é uma regra que todos os profissionais sigam, né? Mas a psicanálise orienta a autoanálise, né? E a supervisão. Sim. Então, quando tu tá entrando nesse caminho, tu vai ser alertado, né? Ou pelo teu analista, ou pelo teu supervisor. E não é todo profissional que busca isso também, né? Exato. E tu sabe qual que é a abordagem que tu falou, a TCC também, que tu acha que não se propõe a converter quando o paciente... Que se propõe a converter quando o paciente pede, né? Uhum. Tá, a abordagem que mais faz isso quando o paciente não pede é a sistêmica. E tem toda uma explicação também, porque a sistêmica ela trabalhou muito com a ideia de normas, né, e padrões e ciclos que se espera, né, ciclos de desenvolvimento que se espera para que a família desenvolva determinadas etapas saudáveis, né, e o fato de fazer isso é que produziu uma leitura do que se espera dentro de uma família e do que não se espera. Então, a tendência é dos terapeutas sistêmicos, né, se basearem naquelas etapas, por exemplo, de como a etapa da saúde do casal é o nascimento dos filhos. Eles têm isso, uma etapa do ciclo vital. Esse tipo de visão, por exemplo, primeiro esquece as famílias homoafetivas, né, e segundo, elimina a possibilidade de saúde de um casal que não quer ter filhos, ou que não pode ter filhos, ou que não vai adotar filhos, sei lá, né. Então, esse tipo de leitura muito atrasada do que é uma família e do que não é, acabou produzindo essa tendência dos terapeutas sistêmicos se propuserem, né, a tentar converter o paciente mesmo quando ele não pede, né. Sim. E a sistêmica, ela está se atualizando em relação a isso, assim, a teórica deles, a McGoldrick, né, que é uma das principais, ela começou já a fazer renovações teóricas, dando conta, né, de diferentes configurações familiares, né. Até a TCC está atrás. Sim. Até para as novas mulheres, né, a nova geração de mulheres empoderadas que não querem ter filhos, como vai ficar difícil. Exato. Daí não tem saúde psicológica. Não faz o menor sentido esse tipo de raciocínio. Sim. Você tem razão. Teve alguém ali que comentou, acho que foi a Juliana, que a humanista também usa supervisão. Eu acho que a supervisão ela faz parte de todas as teorias, né? Mas como não existe alguém que está cobrando a supervisão, né? Algumas pessoas acabam abandonando, mas acho que independente da teoria, né, a supervisão é fundamental. Até para essa forma de alerta, né, quando o profissional está conduzindo a Liz, eu vi que a Liz botou ali, veja o TCC como um ambiente tentador aos terapeutas mudarem comportamentos. A Liz está corretíssima. Assim, ó, se um terapeuta ele não tem uma noção alta sobre as próprias crenças pessoais que ele tem sobre aquele tema e sobre o quanto ele está sendo influenciado pelos preconceitos sociais em relação ao paciente ou à paciente que está na sua frente, a tendência dele é a tentar doutrinar o paciente, né, conduzindo ele, né, ou ela, por comportamentos que tu gostaria que o paciente seguisse. Então, eu acho que sim, em todas as abordagens o paciente fica completamente vulnerável e a TCC, por ser uma abordagem que conduz um pouco mais, é um espaço fértil para os terapeutas se passarem, né, e terem uma série de condutas inadequadas. Por isso concordo tem que vir fazer curso no CC. É isso aí. Gia, a gente está falando então sobre a conduta do terapeuta, né? Então esse tema envolve muitas crenças, né, e visões pessoais dos terapeutas e como tu acha que isso influencia no trabalho deles? A gente foi falando as questões pessoais. Isso, as crenças, né, os valores do terapeuta. Eu fiquei pensando na questão da religião agora, não quero puxar nada para esse lado, mas como a pessoa, né, precisa separar isso, porque se a questão religiosa dela vai contra, né, como ela precisa ter isso bem claro, né, para conduzir o trabalho. O que eu vou te explicar, né, Eliade, que eu penso o seguinte, né, te falar em termos de pesquisas o que acontece. Né, baseado no desenvolvimento cerebral, a primeira etapa de desenvolvimento cerebral é a etapa mais emocional, né, que é o cérebro que a gente fala do desenvolvimento da amígdala, da parte emocional. Nesse momento, nesse espaço, a criança vai guardando muito através de informações emocionais as condutas, as falas e as coisas que ela enxerga e ouve ao redor dela. Então, se a família tem comentários que discriminam, que é natural para todas as famílias que elas acabam fazendo isso, a criança vai guardar essas informações.
Na vida adulta, essa pessoa ela pode até desconstruir algumas coisas. Ela pode pensar assim, me disseram que gays eram, sei lá, que não era normal, que era uma coisa errada, que travestis era isso ou aquilo. Não, mas eu sei que não é. A pessoa pode até desconstruir, mas o raciocínio emocional tende a vir. A gente diz que é um viés não consciente. Eu não vou falar inconsciente, senão vai parecer que é freudiano, mas não é. Tá? É um viés não consciente que a pessoa tem. O que acontece? Todos nós temos vieses não conscientes em relação a vários temas. A tendência é de que quem racionalmente se propõe a questionar esses vieses, a tendência é bloquear a ação discriminatória. Então, tu até tem um pensamento preconceituoso, né? A gente tem vergonha de assumir, mas eu várias vezes me dou conta que eu tô tendo pensamentos preconceituosos sobre vários grupos, tá? A questão é, o fato de eu saber que eu tô tendo pensamentos preconceituosos e eu dizer isso é preconceito, faz com que eu bloqueie um comportamento que iria discriminar uma pessoa. Por isso que quando a pessoa diz assim, não, eu sei que eu sou homofóbico, eu sei que eu sou racista, eu sei que eu tenho preconceitos, é melhor essa pessoa reconhecer do que aquela que acha que não tem. Porque a que acha que não tem, não vai ter filtro para poder bloquear esses comportamentos quando ela estiver frente a frente com estímulos que vão despertar, né, que serão gatilhos para despertar esses raciocínios discriminatórios. E a pessoa vai acabar discriminando e nem vai se dar conta, né? Então, é muito importante, sim, a avaliação das crenças pessoais dos terapeutas. Quando eu digo avaliação das crenças pessoais, a gente está falando daquelas que socialmente todo mundo tem, né? Porque a sociedade ainda cria uma série de normas do que é natural, do que não é para as pessoas, mas mais do que isso, né? A gente está falando também de questões individuais. Se sabe, por exemplo, sim, que a crença religiosa atual, muito forte, uma prática religiosa atual, tende a fazer com que as pessoas tenham uma certa tendência, né, a discriminar alguns grupos em relação a outros. Mas, assim, só para deixar claro, eu digo que é uma tendência. Terapeutas que são religiosos, terapeutas evangélicos, terapeutas que fazem parte, né, dessas religiões não pentecostais, são tão preparados tecnicamente quanto os outros. Eles não discriminam, tá? Mas há uma tendência, a partir de algumas crenças religiosas, de o terapeuta se colocar numa posição discriminatória sem se dar conta. Mas o que a gente está falando aqui é do terapeuta perceber essas crenças pessoais. Se o terapeuta sabe dos seus preconceitos internos e sabe do preconceito social que ele guardou dentro dele, a tendência dele é bloquear comportamentos discriminatórios. Então, aqui eu não quero advogar, né, parecendo um cara assim, né, tipo, não, gente, ninguém pode ter preconceito, né? Não, o preconceito, o nível que ele está no nível emocional é muito difícil de impedir que ele venha espontaneamente. O que a gente consegue bloquear é a discriminação. Então, mais importante, tá, do que a gente ter ou não algum preconceito é a gente bloquear o comportamento discriminatório, porque é ele que produz, né, a ação que vai ter um desfecho negativo para a pessoa. Saber disso é fundamental. O terapeuta tem que chegar lá dizendo, eu sou desconstruído, eu não quero agir assim, mas eu também tenho os meus preconceitos e vou tentar não ter. Isso é bom. Isso ajuda a proteger o paciente ou a paciente. Né? Então, tu acha que se ele conseguir fazer esse processo, ele consegue trabalhar mesmo com seus valores pessoais? Eu acho que sim, tá? Mas existem uns certos limites em relação a isso. Vou te falar o seguinte, tá? Na minha pesquisa que eu fiz, apareceu que a crença religiosa atual da pessoa influencia no quanto ela vai tentar converter a pessoa. Influencia. Apareceu. Eu fiz uma análise estatística lá, que se chama regressão hierárquica, que ela diz o conjunto de fatores que mais explica o fenômeno. Ou seja, a gente conseguiu ver o perfil de terapeuta que mais tende a converter pacientes no Brasil. Né? É isso. E apareceu uma das variáveis que são terapeutas que têm muita crença religiosa atual. Sim. Só que não apareceu a religião. E eu botei diversas religiões lá. Isso quer dizer que são terapeutas de quaisquer religiões que estejam muito sujeitos a ter uma crença religiosa muito forte. A tendência deles é acabar fazendo isso. Tem gente que acha que o conservadorismo, né, costuma também a contribuir para isso. Em outros países, o conservadorismo do terapeuta, o terapeuta ser mais assim conservador, focado na família tradicional e tal, é uma tendência dele tentar converter os pacientes e estigmatizar os pacientes. No meu estudo não apareceu, né, isso. No meu estudo apareceu que a orientação política da pessoa, conservadorismo, ser mais progressista, não influencia. Isso quer dizer que isso não é um preditor, não fala que o terapeuta vai fazer
Isso. Mas o terapeuta que acha que é uma patologia ou que acha que não é natural a homo e a bissexualidade ou a transexualidade, ele vai, de alguma maneira, tentar corrigir aquela pessoa. Isso é certo, apareceu como principal preditor. Se a pessoa acha que não é natural, ela vai fazer alguma coisa para tentar corrigir aquela pessoa. Eu acho que o ideal, então, seria ele reconhecer que tem essa dificuldade e não atender esse público, né? Exato, Liege, exato. A gente não é obrigado a atender todos os públicos, às vezes a gente não se sente preparado, e é uma consciência ética isso. Tu vê que tu é terapeuta e pensa assim, cara, eu não gostaria de ser uma pessoa que tem esse tipo de pensamento sobre essas pessoas, né? É óbvio que essa pessoa tem que trabalhar nisso, mas se ela percebe que ela não consegue dar conta disso, então ela não atenda. Não atenda. E trabalhe ainda nos seus preconceitos, mas não atenda. É o melhor, proteger o paciente. Com certeza. Tem algumas coisas ali que... Na humanista, a gente chama isso de suspender esse preconceito sempre que usa a tendência a se pôr a perspectiva determinista. Sim. Sim. Existe uma tendência muito forte, né, de a gente pegar e incorporar as coisas que nos disseram e a gente reproduz com o paciente, assim. Eu acho que não tem tanto a ver, né, na minha leitura, tanto a ver com quanto com quanto a tua abordagem é diretiva ou não. E sim com quanto tu é capaz de filtrar as suas crenças pessoais. Né, né, só, não vão achar que é uma rixa, tá? Mas só para explicar. Quando eu digo que os terapeutas ETCC são os que mais se propõem a converter, que apareceu na minha pesquisa, quando o paciente pede. São os que mais se propõem a converter nesse grupo, porque o número deles foi maior. Mas os da psicanálise e das outras abordagens também deram números elevados. Na verdade, os números deram muito parecidos, gente. Só que no top, no ranking, deu a TCC, mas os outros também fazem isso, né? Então, imagina, até a psicanálise, que é uma abordagem que trabalha muito pela neutralidade, né, pela abstinência do terapeuta, imagina ter isso. Isso prova que nem a abstinência, que é uma condição fundamental da psicanálise, consegue frear um preconceito do terapeuta. Isso nem é importante destacar. Nem a psicanálise que está fazendo, né, Fê? Exato, exato. É verdade, é verdade. Até ouvi umas pessoinhas ali da psicanálise, se um dia quiserem falar sobre isso, estou à disposição. A psicanálise trabalha as questões, né, de gênero. Gia, e o que se espera dos profissionais da psicologia que focam na psicoterapia com a população LGBT? Se espera que esses profissionais, primeiro, tenham uma noção das suas próprias crenças pessoais. Segundo, que tenham conhecimento técnico sobre essa população e reconheça as diferenças que essa população tem no sentido psicológico em relação a outras pessoas. As pessoas LGBT são como quaisquer outras pessoas. O fato delas serem discriminadas e muitas vezes desde a infância produz desfechos diferentes de saúde mental. Então os terapeutas têm que estar preparados para reconhecer esses desfechos diferentes. E mais do que isso, os terapeutas precisam, tá, ter uma noção, que são diretrizes que a gente fala, de condutas que ele tem que ter com os pacientes. A principal conduta é de compreensão, apoio, estimular o vínculo social, tá? E trabalhar com essa pessoa na aceitação individual. Jamais tentando fazer essa pessoa se ajustar ao que a sociedade entende que é o correto. Fazer isso é simplesmente tu aniquilar e negar a identidade de quem é aquela pessoa, né? Que é simplesmente tu tentar ajustar a pessoa para ela não ser discriminada, em vez de tu trabalhar na discriminação, que é o problema, né? Uma coisa muito comum. Eu até tenho um exemplo que eu lembrei uma vez, assim, de uma colega, assim, que eu lembro que ela falou assim para mim, não, mas, né, qual é o problema, né, da pessoa querer passar por uma intervenção assim? A pessoa está pedindo, ela está querendo ajuda em relação a isso, né? Ela está querendo mudar isso. Eu explico, não, mas ela está querendo ajuda para fazer isso porque ela é discriminada, senão ela não ia querer, né? Afinal, não tem ninguém para fazer cura hétero, né? Só tem para fazer cura gay, né? Não vai fazer cura hétero porque essas pessoas não são discriminadas por serem hétero, né? Só tem procura e demanda disso porque a pessoa não quer ser aquilo que é discriminada, é evidente. Aí a pessoa, não, mas a gente tem que fazer
aquilo é uma forma de cuidado com o paciente. Na verdade, a pessoa estava tendo um preconceito disfarçado ali, né? E aí eu trouxe um exemplo de uma paciente que eu tive quando eu fazia estágio em psicologia lá na PUC, e eu recordo de uma paciente que eu atendi uma criança, uma menina assim que tinha um cabelo crespo, bem alto. E aí ela sofria vários comentários negativos na escola, assim, ela tinha 8 anos, eu acho, e ela sofria vários comentários negativos, assim, as pessoas faziam bullying com ela, né, e racismo, né, evidente racismo. O que aconteceu? Essa menina, ela chegou em determinado momento da terapia que a gente estava conversando sobre essa situação desconfortável que ela vivia na escola, e ela disse que não queria ser negra, né, não queria ser negra, que era muito, que ela falou que as pessoas, tipo, viviam ali ao redor dela, tipo, fazendo pequenos comentários que ela se sentia triste, né? Ela não queria ser negra porque ela acha que é um problema ser negra, não, ela não queria ser negra porque ela estava sendo discriminada. O racismo estava operando ali ao redor dela, né? Aí pensa, um terapeuta com essa lógica vai fazer o quê? Vai recomendar, então, para ela ir num salão de beleza para poder fazer alisamento para não ser discriminada? Vai recomendar que essa criança vá no dermatologista para fazer um clareamento de pele para não ser discriminada? Não faz sentido. Não faz sentido. A gente tem que trabalhar atuando contra a discriminação. Por isso que o profissional da psicologia jamais deve tentar ajustar o paciente ao que ele considera natural. Porque ele, não importa o que ele acha. Não importa. E se ele acha isso, ele tem que conseguir dissolver isso e separar do seu trabalho, que deve ser pautado na ética e no compromisso técnico. E a técnica, né? Oi, estamos de volta. Oi, voltamos. Passamos do tempo, mas não tem problema. Nossa, gente. Passou muito rápido. É, né? Correu. Correu. Eu te cortei, já não sei se quer continuar seu comentário. Eu acho que eu estava falando sobre a questão das crenças dos terapeutas, né? Uhum. E, enfim, são diretrizes que a gente espera que os terapeutas tenham em relação a esses pacientes, né? É isso que é fundamental a gente ter esse cuidado. Sim. A última pergunta que eu tenho, mas a gente pode conversar, né, outros assuntos, é sobre a famosa, né, cura gay que a gente estava falando também. Uhum. Eu acho até estranho te perguntar se ela existe, né? Mas tu pode falar um pouquinho mais sobre ela? Ah, com certeza, né? É o tema que eu mais tenho me especializado, né? Primeiro, antes de tudo, né? Por muito tempo foram feitas terapias conversivas para tentar converter esses pacientes, porque se entendeu que isso era uma doença. Por que eles achavam que era uma doença? Eles faziam uma lógica simples, né? Pensavam o seguinte: olha, se um homem gay tem altos níveis de depressão, a depressão dele é explicada pela homossexualidade, ou seja, é porque ele é homossexual que ele é deprimido. Se o homem gay, né, se o homem gay, ele é um cara que está tendo um comportamento sexual de risco, é porque ele é gay, né? O comportamento sexual de risco dele não tem a ver com outras questões. Então, a lógica que foi usada foi assim, de 8 ou 80. Ou a pessoa tem sintomas é por causa daquele grupo, se ela não tem sintomas, então tem a ver com o grupo. É isso. Isso foi usado. E aí é óbvio, né, que à medida que as pesquisas foram avançando, se percebeu que não tinha nada inerente, que estava presente dentro da pessoa, né, que fazia com que ela tivesse sintomas psicológicos negativos. Na verdade, não tinha nada a ver com isso. Nada a ver com isso. O que se percebia é que as pessoas que estavam sujeitas à discriminação, elas acabavam sendo afetadas pela discriminação e, portanto, em função disso, elas adoeciam. Como que eles viram isso? Eles viram isso pegando determinados locais e vendo índices de violência. Eles faziam o seguinte, eles aplicavam testes psicológicos em pessoas que eram LGBT e aplicavam nas que não eram, e aí conseguiam fazer diferenciações e perceber que quando tu tirava a violência e a discriminação, as características psicológicas eram muito semelhantes. O que mostra, né, que é a discriminação que trazia desfechos negativos de saúde mental. Aí começou a sair esses rótulos diagnósticos, né, que antes tinha, que se chamava de homossexualismo, até pouco tempo a gente tinha, né, transexualismo também, né, beleza. Aí tem isso. Só que assim, né, como as pessoas queriam ajustar o que elas achavam errado ao que consideravam normal, aí se desenvolveu essas terapias conversivas. Diversos métodos já foram usados, aliás. A gente acha que isso não é ainda comum, mas é muito comum.
Lá no passado, os métodos eram muito agressivos. Né? Então, eles, por exemplo, eles introduziam eletrodos na genitália de homens gays, né? E aí eles botavam estímulos eróticos, filme pornô, por exemplo. E aí, à medida que esses homens começavam a ter resposta de excitação sexual, esses eletrodos eram ativados e a pessoa levava choque, para ela fazer uma relação de dor e o prazer sexual. Foi feito cirurgias, processos hormonais, né, de testosterona. Foram feitas diversas intervenções para tentar fazer essas pessoas irem para aquilo que eles consideravam que era natural, porque eles achavam que o resto tinha sido aprendido, que não era natural na pessoa. Né? E aí, por muito tempo, foi feito isso. Com a saída desses diagnósticos, se abriu mão também dessas terapias, porque se percebeu a primeira coisa. E essa é uma realidade. Essas terapias, elas não funcionam. Elas não são capazes de alterar o desejo sexual da pessoa, o interesse romântico da pessoa, ou até a identidade de gênero de uma pessoa. Elas não conseguem fazer isso. Né? Exato, exato. Elas não são capazes de fazer isso, né? Mas eu digo do ponto de vista técnico, elas não fazem aquilo que elas se propõem a fazer. Sim. Nos Estados Unidos, isso virou assunto jurídico. Como que virou assunto jurídico? Os pacientes que passavam por essas terapias, hoje em dia tem estados lá que se tem a permissão para esse tipo de terapia. Os pacientes que passavam, a terapia não funcionava, eles processavam o terapeuta dizendo que o terapeuta era um charlatão que vendeu um serviço que não era capaz de cumprir. O que eu acho justíssimo. Né? Fizeram isso, tá? Mas quando a gente está falando em terapias conversivas de maneira geral, elas não funcionam. O que elas costumam fazer? Elas fazem tu mudar o comportamento só, né? Aí um homem gay, ele vai fazer o quê? Ou ele vai ficar abstinente, não vai se relacionar com nenhum cara, né? Ou ele vai escolher propositalmente se relacionar com uma mulher. Não quer dizer que ele vai desenvolver algo ali. Ele vai se escolher se comportar tendo uma vida sexual romântica com uma mulher. Mas isso não altera o fato dele ser quem ele é, porque não é um problema, é espontâneo nele, né? Esse é o primeiro fator, não funciona. O segundo fator que se percebeu é o seguinte, isso fere a dignidade humana, né? Porque quando tu faz isso, tu tá dizendo assim, tu não é normal desse jeito, vamos te tratar para deixar você uma pessoa normal. Então, isso é terrível, né? Que é tu tentar ajustar uma pessoa. E o terceiro ponto, que é o fundamental, né? Que é o que tu falou, né, Liege? É o seguinte... Essas terapias, elas têm 3 desfechos comuns, tá? Elas aumentam muito os níveis de depressão de uma pessoa, elas elevam muito mais a ansiedade que essa pessoa tem, e o pior, elas estão muito associadas a tentativas de suicídio frequentemente, né, ao ato consumado. Então, essas terapias, elas são perigosíssimas. Não importa o nível dela, não importa o quanto o terapeuta está fazendo isso de maneira explícita ou não. Elas são muito perigosas. E aí foi a partir de tudo isso que eu produzi esse estudo, em que, inclusive, eu fazendo meu merchandising aqui, né? Inclusive, amanhã vai começar a venda do meu livro Cura Gay, que é um livro baseado nessa pesquisa que eu fiz e que está trazendo todas essas pesquisas que eu mencionei aqui nessa live. Tudo está lá no livro Cura Gay, que teve 692 terapeutas. Obrigado. Vai estar no meu perfil do Instagram. Trago. Vai estar no meu perfil do Instagram a venda do livro amanhã, que esse é o mês da visibilidade LGBT, né? Por isso o sentido também a gente está falando disso. E aí é um estudo que vai destacar todas essas questões, né? Sim. Quero autografar. Com certeza. Gia, a Lizzie perguntou ali se a gente pode dar nos dedos dos pais que querem levar os filhos, né, para cura gay. Liz, assim, depende, tá? Peraí. Assim... A Liz, a venda vai ser online ali, que o Fred perguntou. Sim, a venda vai ser online. Amanhã vai estar no meu Instagram, tá? Um link, vai ter uma divulgação. E aí vai ter o link lá de acesso para poder comprar. Pode ser pago no boleto, no crédito, no débito, tá? E pode ser a versão online e a versão física do livro. Tá lá. Não, eu adorei a Liz. A Liz foi minha colega da PUC. Ela é muito boa. Não, ela é uma ótima psicóloga mesmo. Eu a resposta, mas eu pedi para te responder. Gente, deixa eu dizer o seguinte, tá? Assim, eu vou falar a questão. Eu, Jean, pessoalmente, eu acho terrível que os pais façam esse tipo de pedido, tá? Eu acho terrível. Mas eu costumo pensar que é uma oportunidade, sabe por quê? Porque, assim, a oportunidade que a gente tem é de poder
conversar com essa família e entender o porquê que ela quer fazer isso. As famílias, gente, eu sei que pode ser estranho o que eu vou falar, mas as famílias, elas não querem fazer isso porque elas são más, né? É óbvio que a gente pode questionar isso, mas é uma outra seara que eu não vou entrar. As famílias, elas querem fazer isso porque elas não querem que o filho seja o que eles entendem que é anormal. Porque essa família foi doutrinada a entender que isso não era normal. Então, o ideal é a gente tentar acolher e entender o seguinte: por que tu tá querendo isso em relação ao teu filho? Por que tu tá se comportando dessa maneira? E entender, antes de poder trazer uma leitura técnica, né? Já aconteceu comigo já, de eu receber uma família e a mãe queria mudar a homossexualidade da filha. A menina era lésbica e a menina usava roupas que não eram consideradas completamente femininas pela família. E ela sofria muita discriminação. E aí veio a família e a mãe pediu, né, para eu fazer isso. E aí eu tentei entender qual era o motivo dessa mudança que a mãe tinha em mente, para tentar entender qual era o papel que ela queria que a filha tivesse, né? E a partir do que a mãe me trouxe, eu comecei a trabalhar nas questões que estavam distorcidas na mãe, mas que a mãe só estava reproduzindo porque ela foi ensinada, porque ela estava reproduzindo o que socialmente a maior parte das pessoas fala, né? É evidente, assim, na minha vida pessoal, né, às vezes eu dou nos dedos, né? Mas aí no trabalho eu costumo aproveitar essa oportunidade, né? Eu ia chamar a Liz é muito bom. De dar nos dedos com elegância e de forma ética. Eu acho que é isso, exatamente, acho que é isso mesmo. Sim. É bem isso. Isso já aconteceu comigo também, até lembrei de um caso. E recomendar terapia para os pais também, né? Porque acho que eles precisam mexer com essas questões deles também, né? É verdade. Um caso que eu lembrei, quando se percebeu que a psicóloga estava mais atrapalhando do que ajudando, porque a psicóloga estava estimulando, né, o oposto, se corta daí a parte financeira, né? Tu não vai nessa psicóloga. Mas depois o paciente retorna quando conseguir pagar por conta própria. Então, isso é muito comum, né? A Ana perguntou ali. Não segura. Não, e eu acho que a família, o boicote dela é isso, né? Porque quando uma pessoa vai no processo de terapia, essa pessoa muda, né? E a família, ela é afetada por essa mudança. E às vezes a família quer tanto guiar uma pessoa que não consegue aceitar isso, né? É muito comum, infelizmente, né? Sim. A Ana... Não foi. Foi a Ana. Fez uma pergunta sobre como fica, né, a psicologia na diversidade de gênero à mercê de um governo extremamente homofóbico, tirando os direitos, dando exemplos completamente errados. É um momento complicado, né? É um momento difícil, gente. O que eu costumo fazer nesse sentido, tá? Qualquer coisa que retire a dignidade humana de uma pessoa não pode receber força, né? A dignidade humana é uma coisa que a gente não relativiza, né? É importante a gente ter liberdade de opinião, é importante a gente poder expressar muitas visões, desde que elas não retirem a dignidade humana. Porque se retira a dignidade humana, a gente pode falar qualquer coisa extremamente ofensiva, né? Eu posso dizer que mulheres são isso, eu posso falar que judeus são aquilo, né? E eu posso dizer, não, é minha liberdade de expressão, é um direito constitucional. Usar esse argumento, ele é muito superficial, porque tirar a dignidade humana é uma coisa que tu pode fazer a qualquer momento, né? Quando tu tira a dignidade humana, isso vira ferramenta de violência e exclusão, né? E aí, por isso que a gente não relativiza, né? Então, independente da característica partidária, qualquer coisa que vá retirar a dignidade humana de determinado grupo não pode receber força, porque isso vai virar, né, uma matriz de violência e de exclusão, né? Quando tu não enxerga uma pessoa como digna de ter uma vida, tu vai desprezar ela e tu vai tratar essa pessoa na medida que tu enxerga que ela não merece receber dignidade. Então, esse sentido, na pergunta do que a Ana trouxe, eu vou dizer o seguinte: Ana, os pacientes estão, sim, muito fragilizados com qualquer tipo de ação que aconteça fora do espaço de consultório que discrimine a existência dessas pessoas, né? Sim, os profissionais, eles ficam, né, completamente enviesados em função disso. Então, os pacientes, eles sofrem muito mesmo. Sofrem, não dá para dizer que não, né? Os pacientes chegam, né, geralmente os pacientes têm um viés ideológico, né, o que todo mundo tem, e é natural que a gente perceba que quando tem alguma situação na mídia, independente de onde venha,
que tem um discurso completamente destrutivo nessas diferenças, essas pessoas são afetadas, porque elas estão simplesmente reproduzindo sintomas em função desse preconceito. É uma resposta natural. E aí, nesse sentido, a saúde mental das pessoas fica fragilizada assim, quanto mais discursos preconceituosos existirem, né? Mas que bom, já que o nosso conselho, nesse sentido, ele é bem ativo, né? E se posiciona bem. Então, a gente tem que trabalhar também de acordo com o que o nosso conselho, né, nos orienta. Claro, Nesse sentido, eu tenho visto bastante produção, bastante apoio, né? Exato. Acho que a Mila ali perguntou, Camila, minha amiga nordestina, ela perguntou ali, além dos psicólogos, quais outros profissionais atualmente continuam exercendo essa terapia, nessas terapias conversivas. Os profissionais que continuam fazendo isso, tá, no Brasil, nas estimativas, eu fiz só com profissionais da psicologia, tá? Foi uma parceria que eu fiz com alguns conselhos regionais de psicologia que enviou a pesquisa para quem voluntariamente queria participar, tá? Os profissionais que se sabe, através de outros estudos que continuam fazendo isso, são profissionais da psiquiatria, tá? E profissionais do serviço social. Porque, assim, eu não sei se o pessoal sabe, mas pessoas graduadas em serviço social podem acabar fazendo uma especialização na área de terapia familiar e podem atender, né? Então, se sabe que são os profissionais da medicina, especialmente da psiquiatria, e também os profissionais do serviço social que acabam tendo, infelizmente, esse tipo de conduta, que em todas essas áreas, tá, tem portarias e normas e diretrizes e resoluções que proíbem essas ações. Ou seja, esses profissionais estão sujeitos a passarem por advertências, notificações e até cassação do registro em função de um comportamento que não é técnico, não é ético e que não se espera para o profissional daquela prática, né? E por isso a denúncia também é importante, né? As denúncias devem ser feitas sempre nos conselhos regionais da profissão. Pode ser no Conselho Regional de Psicologia, de Medicina, de Serviço Social. Essas denúncias, elas têm que acontecer. A grande dificuldade, né, Liege, é que o espaço do consultório é um espaço sigiloso, é um espaço, né, em que as coisas acontecem entre quatro paredes, porque isso é importante para o paciente se sentir acolhido, mas isso pode deixar esse paciente também sujeito a uma violação e que vai ser difícil de provar. Então, no Brasil, é muito comum os profissionais que fazem práticas conversivas, eles serem advertidos, e aí, às vezes, eles têm uma censura pública, mas é muito raro eles perderem o seu registro, assim, eles terem o registro cassado, né? Porque é difícil para os pacientes provar essas situações. Geralmente, o conselho acaba fazendo censura pública dos profissionais que publicamente advogam a favor dessas terapias, mas não vai atrás desses profissionais que fazem isso nos seus consultórios particulares, né? É uma pena. Então, é importante que os pacientes sejam notificados do que não se deve ser feito no espaço de terapia para que eles consigam chegar até os conselhos e denunciar esses terapeutas que fazem isso, né? Bom, Gia, foi longa a nossa live, né? As minhas perguntas encerraram, então acabou sendo 2 lives, né? Mas foi tudo que é pouco em dobro não tem problema. Então, eu só queria te pedir, antes da gente encerrar, para te falar um pouquinho mais sobre o curso que tu vai fazer no CFI, que o título é Psicoterapia para a Diversidade Sexual e de Gênero. Então, para preparar esses profissionais, né, para poder trabalhar melhor com esse público. Isso. O que tu promete, assim, o que tu tá planejando? Esse curso, tá, assim como eu balizo a minha prática profissional através de pesquisas, principalmente na área da cognição social, que é isso que eu venho falando muito do comportamento, do preconceito, como isso afeta as respostas comportamentais das pessoas. Esse curso é completamente baseado nessas evidências, tá? E ele vai trazer as diretrizes dos principais órgãos internacionais de saúde mental que se espera que os profissionais da psicologia tenham com pacientes que fazem parte da diversidade sexual de gênero. Além disso, eu vou falar sobre o estresse de minoria, que é esse estresse de minoria que produz sintomas específicos na população LGBT, que a gente acha que a população é doente ou ela tem determinados problemas de saúde mental por ser LGBT, mas não. É resultado, né, da discriminação. Então, eu vou explicar isso. O nome é estresse de minoria. E também vou aprofundar muito dos discursos, das práticas que os profissionais da psicologia não devem ter, tá? E como a gente pode enfrentar isso. Ou seja,
é um curso que vai oferecer, né, naquele período de tempo que a gente estimou, um treinamento, né, para que as pessoas consigam ter uma prática profissional tecnicamente, eticamente adequada para essa população, né? Sim. E lembrando que o curso ele é ao vivo, então permite essa troca, né, de perguntas, né? Infelizmente a gente não pode agora fazer presencialmente, então ele é um curso online e ao vivo, não é com gravações. E completamente interativo e prático, né? Vou trazer muitos exemplos e casos para elucidar essas questões, né? Então é bem importante isso que eu vou tentar fazer também. E vai ser gravado, né? Oi? São 3 aulas. Vai ser gravado, né? Vai. Então, para quem de repente não conseguiu. Se por acaso você perdeu alguma metade da aula, ou perdeu uma aula, vai se atrasar, ou vai sair antes, assiste toda a gravação depois, tá? Boa, mas aí a gravação é para quem fizer o curso, né? Claro, claro. Então, são 3 aulas, 3 noites, né? No dia 15 de junho, 16 de junho e 17 de junho. O curso tem 12 horas. Isso. É isso aí, gente. Então, se inscrevam. Se saber um pouquinho mais, pode chamar o CP. Momento propaganda agora. É isso aí. É isso aí. O público-alvo do curso, o Jeito quer falar um pouquinho, ele é um curso destinado a psicólogos. Tu acha que profissionais de outras áreas conseguem acompanhar o curso? Conseguem sim. Na verdade, né, a ideia é que esse curso seja para profissionais de saúde mental, tá? Porque qualquer profissional de saúde mental vai se beneficiar, tá? Das perspectivas, das pesquisas e do treinamento que eu estou oferecendo aí. Então, profissionais de saúde mental. É evidente, né, que profissionais da psicologia, porque é a minha área, vão se beneficiar muito mais, porque eu vou trazer um olhar diretamente aplicado à psicologia, mas que podem ser tranquilamente incorporados e eles vão conseguir acompanhar, sim, os profissionais de saúde mental que sejam de outras áreas. E tem desconto em grupo, né? Eu já fiz o meu grupinho de 5 pessoas e eu já estou em... Arrasou, hein? Arrasou. Boa. Então, eu quero te agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade, né? De falar com a gente um pouco sobre esse tema. Daria para fazer umas 5 lives tranquilamente, né? Dá, né? E eu falo muito também, então... Não vamos sobrecarregar, então. É isso aí. Né? Só fazer um comentáriozinho, gente, então, que o meu livro Cura Gay começa amanhã a venda dele, tá? O lançamento do livro é para setembro, mas amanhã já começa o pré-venda. O pré-venda vai viabilizar a publicação. Eu vou botar o link no meu Facebook, no meu Instagram, e é um livro, assim, muito legal. Tem várias pessoas que estão contribuindo para que esse livro alavanque, e ele traz muitas pesquisas sobre o tema. Eu falo do meu estudo principal, falando dos terapeutas que fazem ainda a tentativa de cura gay no Brasil, mas também trago muitas pesquisas para falar de todos esses mitos que se tem sobre esse tema. É um livro polêmico, mas muito necessário e bem importante, né? Um destaque que eu quero fazer é que no estudo que eu publiquei no Conselho Federal de Psicologia, eu fiz um estudo numérico e coloquei lá. No meu livro, além do estudo numérico, numa linguagem leiga e acessível, tem também relatos em primeira mão dos terapeutas que defendem as terapias conversivas. Então, eles contaram muito de como eles enxergam essa questão. Então, é um livro assim que vai falar de uma realidade do consultório que a gente costuma achar que não acontece tanto assim. Então, amanhã vai estar o link do pré-venda disponível, tá? É pela editora Taverna. Manda para nós que eu vou colocar no CFA. Vou mandar. Então, tá. Vou mandar. Porque a Gilza comentou que quer um livro também, depois ela te pede. Claro, a Gilza é minha parceira. Pode deixar que eu vou dar um para ela. Então tá. Obrigada. Valeu, viu? Então, obrigada por todos que voltaram na nossa segunda live, né? Participaram da primeira também. Uma ótima semana, então, e até a próxima aula. Valeu. Tchau, Liege. Tchau, gente. Tchau.